Algo que eu sempre reparei na comunidade de Souls-like é um ódio profundo de boa parte dela ao Dark Souls 2, que vem principalmente de gente que ainda é viúva de Dark Souls 1. E mano, eu posso garantir pra vocês que esse jogo não é ruim. Oi, meu nome é Bad e eu queria começar dizendo que ao contrário de muitas pessoas, eu gosto de Dark Souls 2. Pra começar, que eu entendo sim as críticas ao jogo e creio que várias delas são válidas. Mas sabe aquela história? Aumenta, mas não inventa? Dark Souls 2 foi difamada por diversos youtubers, sendo colocado como um jogo péssimo e nojento de ruim, citando várias mentiras ou pegando problemas que realmente existem no jogo e aumentando demais ou simplesmente omitindo informações sobre o jogo. Dark Souls 2 é um jogo ótimo na minha visão, e é um jogo que mesmo sem a presença do Miyazaki diretamente no desenvolvimento do jogo, ele conseguiu sim merecer o título de Dark Souls que ele foi dado. Uma boa parte das pessoas que criticam o jogo são viúvas do Miyazaki, que quando souberam que ele não agiu diretamente no desenvolvimento do jogo, fizeram birra na internet e influenciaram o público geral. E o quanto difamaram Dark Souls 2 internet afora é absurdo, sendo que justamente ele é um jogo que revolucionou tanto nas suas ideias e incrementou tantas coisas novas à franquia, e se não fosse ele, várias mecânicas que a comunidade mais ama no Elden Ring não existiriam na franquia. E deixando bem claro que Dark Souls 3 também mamou nas tetas de Dark Souls 2, e isso a galera ignora, simplesmente esquece. Dark Souls 2 tem problemas sérios comparado ao resto da franquia. O mapa do jogo não é 100% interconectado como o de Dark Souls 1, e algumas áreas têm falhas visíveis, como quando a gente chega no Vale da Colheita e vê o Pico Terroso, e quando sobe nele, pegamos um elevador e do nada aparecemos dentro de um vulcão. Sim, não faz sentido, e é um ponto falho do jogo, porém, nem de longe é algo que acaba com a experiência do jogo, ou gameplay, e nem nada do tipo. Pode afetar a imersão do jogador que presta atenção em cada mínimo detalhe do jogo, mas falando por mim, e absolutamente só por mim, na minha primeira gameplay, eu joguei e nem percebi esse detalhe porque é algo idiota. Esse argumento é muito usado pra falar mal do jogo como se afetasse a gameplay em si, e é assim com muitos elementos do jogo. Claro, algumas críticas são válidas, só que nesse vídeo eu vou tentar abordar as principais e dizer se eu concordo ou não concordo. Outro argumento muito utilizado é a velocidade do jogo. Dark Souls 2 tem um status novo comparado com Dark Souls 1, adaptabilidade. ADP é o status do jogo que aumenta a velocidade de algumas animações do personagem, aumenta o número de frames de invencibilidade e melhora a qualidade de vida no geral. Muitas das pessoas que criticam o jogo falam mal desse status por ser algo necessário para tornar a gameplay mais ágil, enquanto os outros jogos da série já têm essa velocidade maior das animações por padrão. E nisso eu não julgo quem desgosta. Muitas das animações do Dark Souls 2 são lentas, o que dá uma dificuldade maior para o jogo e gera estresse em muitas partes. Tipo quando você tá quase morrendo e foge um pouquinho do boss pra tomar o Estus e os personagens tomam bem devagar e dá tempo do boss alcançar e te matar. Cara, isso é bem frustrante. Mas falando por mim, de novo, não é algo que me incomodou de verdade. Até porque na minha primeira gameplay de Dark Souls 2, eu nem sabia da existência desses status. Então pra mim foi algo tudo mais normal. Isso me forçou a pensar melhor nas minhas estratégias pra batalhar contra os bosses ou passar de certas áreas e não realmente influenciou na gameplay. Mas uma dica pra quem for jogar Dark Souls 2 depois desse vídeo, invista seus primeiros pontos em ADP até chegar no level 20, que assim você não vai ter problemas até o final do jogo com isso. No geral, pra mim ADP foi uma forma de dar mais conteúdo ao jogo. Pra mim não foi necessária, mas também não foi importuna. Mas eu realmente entendo quem ela afetou no jogo. Até porque muitas pessoas vieram de Dark Souls 1 e o próprio Demon Souls e realmente não estavam esperando que a velocidade das animações que antes já era por padrão tinha um status agora pra aumentar. Mas outro argumento que usam muito pra falar mal do jogo são sobre as Life Gems. E aqui vai completamente ser só em base da minha opinião. Dark Souls 2 incrementou um sistema de qualidade de vida que melhore muito o jeito que você cura seu personagem, possibilitando você de usar o Estus andando. Já no Demon Souls, ao invés do Estus Flask ou Bênção Divina ou as próprias humanidades, que são a principal coisa que upam PV em Dark Souls 1, temos as ervas. Erva da lua crescente, da lua cheia, da lua nova, etc. E todas são farmáveis, e você pode simplesmente tocar 99 delas e viver feliz com o jogo. E eu digo isso deixando bem claro que não é uma tarefa fácil, mas tá ali, é possível. E em Dark Souls 1 eles removeram essa facilidade em conseguir os itens de cura, te obrigando a racionalizar muito mais os seus Estus. Só que, na verdade, não. O Estus cura a vida inteira e é extremamente quebrado, e as áreas do jogo não são tão grandes assim quanto as pessoas pensam, e a maioria dos inimigos da área dá pra você passar correndo e ignorar, que é uma das estratégias mais usadas pra passar das áreas de um jogo Souls. E em poucos momentos que você é realmente obrigado a limpar uma área inteira pra avançar no jogo, e o que eu quero dizer é que 15 Estus não é algo tão equilibrado assim. Agora, voltando ao Dark Souls 2, o problema é teoricamente maior. No jogo temos as Life Gems, temos a pequena, a média, a grande e a super grande, e todas exceto a pequena, que
eu lembro são escassas durante o jogo. As Life Gems também podem ser estocadas até 99 e você pode usar elas andando. Elas têm cura gradual e uma única Life Gem cura bem lentamente, mas elas têm efeito acumulativo. Então você pode usar 7 de uma vez e curar na mesma velocidade de um Estus Flask. A parte da comunidade viúva de Dark Souls 1 não gostou delas. Dizem que diminui a dificuldade do jogo, que o fato de você poder estocar 99 delas tira o medo de ficar sem cura no meio do caminho entre uma fogueira e outra e tira a dificuldade do jogo. Cara, não tira a dificuldade do jogo, porque se tirasse eu tenho certeza que as pessoas não considerariam ele um jogo tão difícil quanto os outros jogos e inclusive não reclamariam tanto do status de ADP. As Life Gems pra mim são algo que improve qualidade de vida ao jogador e que particularmente eu não vejo ninguém que não seja da comunidade hardcore do jogo realmente odiando essa mecânica. Até porque se você não gosta da mecânica do jogo, saiba que ela é completamente opcional. Algo que eu sempre escuto muito da comunidade de Souls-like quando você reclama da dificuldade do jogo são coisas como talvez o jogo não seja pra você ou é só não jogar. Então segue a mesma lógica. Se você é do tipo 100% hardcore, que na sua mente a única forma de jogar o jogo da forma certa é sem usar as Life Gems, tudo bem. É só não usar. Dark Souls 2 trouxe muitas mecânicas revolucionárias pra franquia. Status que a maioria não percebe, mas que influenciam demais e positivamente pra gameplay. Ele adicionou o Power Stance, que foi a principal inspiração das armas duplas de Dark Souls 3, e o tão amado Power Stance de Elden Ring. Trouxe o status de contra-ataque, que aumenta o dano do inimigo quando você tá no meio de um ataque dele, ou ele acabou de terminar. Trouxe o sistema de tochas, que voltou no Elden Ring. Simplificou o sistema de upgrade de armas, que por mais que a comunidade hardcore de Dark Souls 1 implique com isso, era assim extremamente chato farmar por horas e upar só uma arma, e no final não poder subir mais porque você tem que caçar um braseiro que fica no dedão esquerdo da pulga de uma área aleatória do jogo. Melhorou o sistema de infusão das armas, que tem o melhor Fashion Souls da franquia na minha opinião. Trouxe um sistema de teleporte entre fogueiras muito melhor do que o primeiro jogo, e liberava somente no fim da metade do jogo, dessa vez possibilitando você viajar para qualquer fogueira, e minimizando a parte chata da franquia, que é sempre voltar para Firelink e ter que andar por 30 minutos até chegar onde você quer. Ele trouxe mais diversidade de armas, builds, sets que incrementam demais no fator replay. E ele tem o melhor New Game Plus da franquia, que realmente adiciona alguma coisa ao jogo ao invés de ser só a mesma jornada. E muitas dessas melhorias foram pro próximo jogo da franquia justamente porque são coisas que melhoram a experiência do jogo em si. Só que quando você abre o YouTube, você vai ver a comunidade hardcore linchando o jogo porque ele tirou parte da dificuldade que faz um Souls ser um Souls, sendo que isso é só um efeito manada absurdo, porque essas mesmas pessoas que falam mal desse jogo são coisas que estão presentes do Dark Souls 3 e no Elden Ring, e eu acho engraçado que elas só são criticadas no Dark Souls 2. Dark Souls 2 tem muitos outros problemas sérios que realmente não tem uma justificativa muito válida. O jogo tem uma quantidade massiva de bosses e muitos deles não são tão interessantes, mas muitos deles são estilosíssimos e alguns conseguem ser os meus favoritos da franquia inteira, como o Velstadt, o Sir Alone, o Rei de Marfim, a Elana e o Old Dragon Slayer, que são bosses que na minha opinião foram muito marcantes no jogo, independente de tudo. Agora, algo que aconteceu no desenvolvimento do jogo é o downgrade de gráficos. Dark Souls 2, quando foi anunciado, prometia uma iluminação muito melhor, com ênfase maior em forçar o jogador a usar a tocha, ser um jogo que seria muito mais escuro. Porém, acaba que quiseram lançar ele também pro PlayStation 3 e pro Xbox 360 e deram um downgrade desnecessário nos gráficos do jogo em todas as plataformas. E quando ele realmente deu as caras, ele estava assim. O jogo, ao que parece, mudou até a engine, mudando a iluminação, detalhes do céu, e ao que parece, boa parte das texturas do jogo, por conta do downgrade, parecem ter uma camada de plástico em volta quando colocadas em áreas escuras. Falando por mim, eu acho que o jogo tá bem longe de ser um jogo feio. Tem áreas do jogo como a torre de raid que tem uma iluminação e céus muito brabos, mas é inegável que em gráficos ele tá bem mais próximo do Demon Souls do que do Dark Souls 1. Pra mim, Dark Souls 2 é um jogo ótimo que foi difamado pelos youtubers e jogadores hardcore que acabou ficando com a fama ruim, atraindo um péssimo efeito manada pra franquia. Mas, se vocês puderem dar uma chance pro Dark Souls 2, jogar ele realmente do começo ao fim, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Eu acho que ele é um jogo extremamente divertido, provavelmente é o jogo que eu mais tenho horas na minha vida inteira. Mas, é isso. Muito obrigado por vocês terem chegado até aqui. Eu fico com uma felicidade imensa de ter a presença de vocês no vídeo. E eu espero que vocês estejam aqui nos próximos vídeos. Até mais!